Então, com a palavra, Luciana. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Vamos lá. Eu vou usar minha obra como base e, a partir dela, a minha experiência. E vou me usar como exemplo para vocês. O tema é a trajetória para a autocura. E aí eu trago um pensamento para vocês. Você pode curar a sua vida. Vamos entender como fazer. Eu trouxe uma definição de saúde de Chico. Chico define saúde como sendo a perfeita harmonia da alma, acrescentando que para sua obtenção, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Explicou ainda que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, sendo a patogenia um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Pondera que é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, vou começar pela pequena frase: a perfeita harmonia da alma. Bom, então a doença seria uma desarmonia nessa alma. E como é que podemos desarmonizar a nossa alma? Podemos desarmonizar no biológico, psicológico, social e espiritual. Ou em 2, 3, em tudo. Como? Eu começo a trabalhar na minha sociedade de consumo e aí começo a desejar algo que a minha capacidade financeira não me permite. E aí, então, eu trabalho muito. Triplico o meu trabalho. E o meu corpo? Estresse. E aí, meu psicológico? Fica bem, né? E aí eu começo a acumular bons sentimentos também. Aquele que espírita não tem, de mágoa, de raiva, de ambição. Nenhum espírita conhece, eu tenho certeza. E aí, ali no social, eu estou uma pilha de nervos e aí magoo meu vizinho, o meu colega de trabalho, e por aí eu sigo. E aí marquei quem com essa história toda? Onde nós marcamos quando nós falhamos com a lei de causa e efeito? O espírito, como disse o Chico, né? O problema está na alma. Então vamos lá. A responsabilidade, nós já começamos aqui a entender que é de quem? É nossa. Né? A responsabilidade de tudo em nossa vida, não só a doença, mas a parte boa e a parte ruim. Não adianta dizer, ai meu Deus, não, ai meu Deus não. Ai Luciana, ai Maria, ai José, cada um olha para si e diz. E aí eu trago uma passagenzinha curta aqui do Evangelho, capítulo 9, que diz o seguinte: quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Não vou entrar aqui na questão de prova, nem missão, nem na hora do desencarne, né? Não é a ideia. Então, vamos lá, eu vou me usar como exemplo e a minha história, que é aqui desse livro aqui. Eu disse que é aqui uma história, o nome do livro é Câncer, uma história de amor e sucesso. Bom, se eu adoeci, eu me desequilibrei, né? Tive câncer. E tive câncer aos 10 anos. E aí vocês estão pensando, uma criança com 10 anos desequilibrou?
Desequilibrou, claro. E por que não? Só porque é criança? Criança não desequilibra? Desequilibra também. Eu desequilibrei. Eu guardava uma mágoa muito grande. Ah, agora está explicado, né? Câncer, né? Agora tá. Agora faz sentido, né? Pode ser de outras vidas que eu trouxe a mágoa? Também pode ser a tendência, né? Porque a mágoa era dessa. Podia ser acumulada com outros de outras encarnações também. Aí só com Deus e o meu guia espiritual aí para responder para vocês. Mas que nessa encarnação tinha. E a tendência vinha aí, estava no espírito. Então o espírito estava marcado. E aí jogou para o corpo, né? Para limpar. O corpo é um mata-borrão do espírito, já sabemos. E voltando aqui, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Olha o meu corpo físico refletindo aí, o meu interior, que era a mágoa, a depressão. Ah, que legal, hein? A patogenia, um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Qual era a minha inferioridade? A mágoa? Quer outra? Querem outra mais que essa? Então, vamos lá. Então, eu soube adoecer. Vou usar aqui o meu exemplo. Se eu soube adoecer, tinha que saber fazer a trajetória inversa, que é a da cura. Né? Então, quando vamos fazer essa trajetória, nós precisamos pensar que temos 2 movimentos aí. Corpo físico, né, e o corpo espiritual. Porque precisamos curar aí dentro, né? Porque ele que está refletindo essa desarmonia. Então, a cura tem que ser de dentro para fora. Né? Bom, de dentro, temos uma trajetória aí que eu vou apresentar. E a parte de fora, nós temos os médicos, temos aqui a casa espírita, que também ajuda nas 2 fases, né? Tanto na parte da reforma íntima, como na parte com os passes, na parte fluídica, né? Com os passes. Mais uma partezinha que estava lá na nossa definição, eu volto aqui só para refrescar a nossa memória, é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Ou seja, para a cura verdadeira. Porque às vezes nós curamos o corpo e a doença volta. Mas por que ela voltou? Porque não foi curado na causa, que é o espírito. Então, está aqui. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos, que é o que eu estava dizendo a vocês. O meu médico, por melhor que fosse, não podia tirar de dentro de mim a tendência à mágoa e à depressão. Quem podia tirar isso? Eu. Só e somente eu. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui alguns sentimentos que, ao longo, quando estava escrevendo a obra, né, eu fui refletindo e lembrando, e, claro, com a doutrina espírita, estudando, e vi que foram meus parceiros nessa trajetória. Vontade e fé, prece, aceitação, disciplina, paciência, resignação, amor, auto-amor, perdão, auto-perdão, pensamento, mérito e gratidão. Vamos para a vontade. Sem a vontade, nada vai. Porque não adianta você estar doente. Não adianta ter fé, ter nada, se você não tem vontade de se curar. Se não tem a vontade, nada vai. Porque, primeiro, nós temos que sentir a vontade para fazer algo. Então, o primeiro sentimento que penso que tem que brotar dentro da gente é a vontade para alguma coisa. Que quando colocamos a vontade, a gente vai à China, à Índia, sei lá, aonde quiser. Bom, trago aqui uma passagem de Leon Denis, no livro O Poder da Vontade. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se, inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Bom, a fé tem que ser a fé e a vontade tem que ser algo que ele diz aqui para a gente, né?
uma vontade que se põe de acordo com a lei divina. Então, não adianta eu ter uma vontade que não é algo que está de acordo com a lei. Ou uma vontade, eu tenho uma vontade imensa de matar o Gilberto que está ali. Será que essa vontade vai se realizar? Eu acho que não, né? Então, a vontade tem que ser algo que se põe com a lei. Então, vamos lá. No caso de curarmos a nossa vida, eu tenho uma vontade firme de que vou curar a minha vida. Bem, será que nós trabalhamos essa vontade em qualquer situação? Ou oramos e entregamos para que Deus faça a nossa parte? Não, eu tenho vontade sim, eu tenho fé, eu já entreguei na mão de Deus. Eu entreguei na mão dele, estou esperando que ele faça por mim? Ou eu entreguei porque tenho fé e estou seguindo aqui o meu caminho e fazendo? Eu entreguei na mão dele, na primeira pedra eu me desespero, arranco o cabelo, que não tem quase, e aí saio por aí desesperada, ou vacilo, não acredito mais. Como é que é a minha fé? Como é que é a minha vontade? No caminho da trajetória da cura, a vontade realmente tem que ser persistente. Principalmente numa cura como um câncer, por exemplo, né? Que você toma quimioterapia e você sente o efeito da quimioterapia, você sente como se tivesse tudo indo ao chão. Nossa, hoje eu estou muito mal, piorei. Não, você não piorou, você está caminhando para melhora. Bom, para a fé, o poder da fé tem ampliação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido agente universal. Modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fera ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura. Vou contar uma história para vocês que tem a ver com a fé e com a vontade. Então, como eu disse a vocês, eu tive câncer. Eu tive leucemia mieloide aguda. Em 1987, eu fui... O INCA tinha apenas 3 anos que fazia transplante de medula óssea. E eu fui a primeira paciente do INCA a fazer o transplante de medula óssea, mas para LMA. Tá? Já haviam outros pacientes que tinham feito transplante de medula óssea, mas para outras leucemias, não para LMA. Eu fui a primeira de LMA. E fui a primeira porque a pessoa que estava antes de mim desistiu de fazer. Havia uma pessoa que estava em tratamento antes de mim, mas ela fez a primeira fase do tratamento e já sabendo qual era a pedra que ela ia encontrar no segundo tratamento, ela desistiu e não quis avançar, mesmo sabendo que o transplante de medula óssea era a única chance de cura. Ela acreditou que apenas com aquela primeira fase já estava curada. Infelizmente, não foi, e eu fui a primeira, então. E aí, quando eu fiz essa primeira fase de tratamento, que foi no São Vicente de Paula, quando eu voltei para casa, todos os vizinhos queriam orar comigo, com a minha mãe, com meus pais. E a minha mãe sempre respeitou a minha vontade. Embora eu tivesse apenas 10 anos, ela sabia que eu estava muito cansada dos efeitos, então ela me perguntou, você aceita que venham orar com você? Eu falei assim, mãe, sim, porque eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia, sempre fui muito estudiosa e curiosa. Então, eu queria aprender tudo, sempre. E aí, então, ela marcou, né? Foram algumas pessoas, iam durante a semana, 2 pessoas, em tempos espaçados, durante a semana, para orar. E uma delas foi o meu amiguinho chamado Jovan, que o pai dele ia orar comigo. Então, ele foi uma vez, depois foi de novo, depois foi de novo. E numa dessas, o pai dele perguntou assim para mim, se você aceitar Jesus agora, você não vai precisar fazer o seu transplante. Você vai ficar curada. E a minha mãe olhou rapidinho assim para mim, como que diz, pelo amor de Deus, né? Não dá uma resposta assim, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, não aceito não. Aí acho que minha mãe ficou mais desesperada ainda. Aí eu falei assim, não, por quê? Para mim, quem cura é Deus. E Ele vai me curar na hora que Ele achar que é a hora devida. Não vai ser eu indo para a sua, para outra, para nenhuma outra religião. Porque é eu e Deus.
e o meu médico. E aí eu vou ficar curada. No momento que eu tiver de ficar curada. Eu acho que não sei se a minha mãe ficou desesperada ou se ela ficou... Não sei, só sei que meus pais ficaram com o olho arregalado assim e ficavam me olhando sem entender. Mas até hoje, para mim, ainda é assim. Vamos ficar curados no momento que tiver de ser. Nem antes, nem depois. Vamos lá. A prece, aceitação, disciplina, paciência e resignação. A prece, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino. É o esforço da alma em direção à beleza e à verdade eternas. É a entrada momentânea nas esferas da vida, real e superior, aquela que não tem termo. Eu, desde o primeiro momento que descobri que estava doente, já me coloquei em prece. Já pedia logo, porque começaram muitas injeções, a criança já fica logo desesperada, né? Um monte de injeção todo dia, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E orar, para mim, era um momento em que eu me colocava e me sentia um pouco em paz, diante de tantas injeções, de tantos exames, né, até chegar o diagnóstico. Então, quando eu digo aceitação, eu digo, junto com resignação, porque você aceitar é não se revoltar com aquilo que está acontecendo na sua vida, seja o que for. Porque quando a gente se revolta, a gente perde a oportunidade de receber de Deus a resposta que Ele está nos dando para a nossa oração. Porque Ele sempre dá. Ele sempre dá uma resposta. Não quer dizer que essa resposta seja exatamente aquilo que você pediu, mas é exatamente aquilo que precisamos. E se estamos desarmonizados com o desespero, não seremos capazes de enxergar essa resposta. E a resignação, quando eu trago, é você aceitar, como eu disse, mas não é ficar sentado esperando que alguém resolva para você. É você acreditar que você pode, porque podemos. Nós somos capazes. Todos somos capazes. Se um ser humano é capaz, os outros também. Não há diferença. Então, quando eu coloco resignação, é para isso. E a paciência é... Gente, adoecemos. Levamos quanto tempo para adoecer? Muito, eu creio. Ué, e por que a cura tem que vir agora, nesse exato momento, porque eu fiquei doente, descobri que estou doente, agora eu quero ficar curado? E a paciência para fazer a trajetória para a cura? Não é? Então, não adianta, eu desequilibrei meu corpo, gerei a doença, e agora eu tenho que fazer o trajeto para equilibrar. E esse trajeto depende de cada um. Vamos lá. Vamos voltar lá naquela análise que eu falei antes sobre a questão do desequilíbrio. Eu citei aqui, a gente pode trabalhar muito, né? E aí eu desequilibro minha parte psicológica, guardo sentimentos que não deveria, né? Tomo atitudes que não deveria, me comprometo com a lei de causa e efeito, mas que sentimento há aí e que falta em cada um de nós para que possamos escolher esse tipo de atitude que é contra nós e não a nosso favor, que eu sei que vai me fazer mal, eu sei que vai me fazer mal trabalhar demais, eu sei que vai me fazer mal qualquer excesso, que o equilíbrio é o que é o melhor para mim. Se eu sei que qualquer excesso vai me fazer mal, por que eu ainda escolho isso? Porque me falta um sentimento. Me falta um sentimento. E esse sentimento é o sentimento do amor. Do alto amor. Sabe aquela história de Jesus? Ama seu próximo como a si mesmo? Mas como eu vou amar meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Por isso que ele coloca como a si mesmo.
Então, para eu saber amar o outro, primeiro eu tenho que saber amar a mim. Eu tenho que saber fazer as escolhas. E, é claro, voltando para mim, eu desequilibrei nos sentimentos. Correto? Vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Eu descobri que estava com a leucemia em Belo Horizonte, porque a família dos meus pais é de Minas. E lá em Belo Horizonte, eu comecei a sangrar muito pela gengiva, nariz, saía sangue, vomitava sangue. Logo que cheguei em Belo Horizonte, já cheguei assim com uma febre de 42, e o meu padrinho, ao ver esse quadro, me pegou, colocou no carro e falou assim, não, isso não é uma coisa simples, vou levar para o pediatra dos meus filhos. E esse pediatra me olhou e falou assim, interna. E aí eu fui internada numa pequena clínica. E aí fiz uma bateria de exames, e quando saiu o resultado dessa clínica, não quis mais me ter ali como paciente, porque eles não tinham recurso. E também, tampouco fizeram a transferência para um outro hospital. E essa transferência ficou a cargo dos meus pais. E então, meu pai saiu, foi para um hospital fazer a minha transferência e esqueceu de deixar dinheiro com a minha mãe, deixou minha mãe sozinha no hospital comigo. E aí veio a pessoa responsável por aquele hospital onde eu estava e avisou minha mãe, olha, ela tem que sair daqui, já não pode mais ficar. Bom, minha mãe falou assim para mim, eu vou descer e vou arrumar um taxista que vai nos levar. E aí ela falou para mim que desceu e pensou assim, vou pedir o primeiro taxista que eu ver na rua para levar minha filha. E assim ela fez, ela pediu. Esse taxista se dispôs realmente a me levar, sem receber, só com a promessa de receber no hospital destino, e subiu, ajudou a minha mãe com os documentos que ela precisava levar. Ele pegou as minhas coisas, colocou no carro, me pegou no colo, me levou, me colocou no carro dele, cuidou da minha mãe. Ele fez tudo. Porque a minha mãe não estava assim tão bem, é claro, né? Depois de ouvir que uma filha só tem 4% de chance de viver, né? Essa mãe realmente não está bem. Ela ficou tão bem que ela desmaiou quando ouviu essa notícia. Bem, e aí fomos. Ele me levou. Esse senhor, cuidou para que eu realmente ficasse internada ali naquele hospital, ajudou na internação, porque como ele estava com os papéis, ele fez a minha internação lá. Ele fez tudo. E só saiu daquele hospital quando eu estava na enfermaria, a qual eu deveria estar. Com a minha mãe do lado, com tudo resolvido. Vocês acham que ele quis receber pelo trabalho de taxista? Claro que não. Ele se recusou a receber a corrida. Por quê? Pelo trabalho de ser humano, ele não tem preço. Esse não há dinheiro que pague. Mas esse senhor, às 2h da tarde, quem você acha que foi me visitar? Ele, com a esposa. Quando eu vi aquele senhor entrando na enfermaria, eu pensei assim, por que uma pessoa que não me conhece veio com tanto carinho me ver? A minha vida é importante. Eu preciso viver. Eu quero viver. Quando eu orei a Deus pedindo ajuda para me curar, ele me disse, sim, minha filha, toma aqui o que você precisa para iniciar a sua trajetória de cura. Toma o amor. Toma aqui um pouquinho de amor de uma pessoa que está cruzando o seu caminho, que não te conhece, mas que vai trazer para você a primeira homeopatia para a sua cura. Toma aqui. Foi aquele senhor que cruzou o meu caminho, dentre muitos outros que cruzaram o meu caminho. E por isso a minha obra se chama Uma História de Amor. Bom, dentro dessa história que eu contei a vocês, existem 2 caminhos. Eu poderia ter feito o que eu fiz, entendido que aquilo era um gesto de amor, de abnegação daquele senhor, de vir me ver, e entender que a minha vida era importante, ou eu poderia ter caído num vício psicológico da
autopiedade e me achar vítima, sofredora por estar naquela situação. Mas eu lembro a vocês uma coisa: a vítima não sai desse ciclo. Ela passa a ser eternamente a vítima, porque ela fica num ciclo. Eu sou vítima, eu preciso receber. Eu preciso receber porque eu sou vítima. E aí ela fica. E aí, cadê a força para sair? Cadê a força para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado? Cadê a força para caminhar? Cadê a força para se levantar? E aí cada um busque. Não somos vítimas. Deus é justo. E se ele é justo, ele não erra. Não há erro. E se não há erro, como vimos, se não há erro de Deus, o erro é de nosso. E não existe culpado, só existe responsabilidade. Trago aqui uma passagem do livro Plenitude, Joana de Ângeles, Divaldo. Sobre auto-amor. Amar a si mesmo, que é respeitar a vida, a felicidade que o indivíduo tem e merece. Não é um amor egoísta, mas aquele que preserva a paz. O culto aos hábitos sadios para consigo mesmo. É fazer as melhores escolhas para si mesmo, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum, o próximo. Então, sabe aquela história lá que a gente estava analisando? Que eu escolho trabalhar demais, os excessos, e aí? A definição de auto-amor aqui. Eu não estou escolhendo o que é melhor para mim. Então, eu não estou desenvolvendo ainda este sentimento que Jesus pede de amor, que começa para comigo e depois eu consigo expandir para o outro. Um outro sentimento que eu acredito ser muito importante e que muitos psicólogos dizem que o auto-perdão é altamente curador, né? É o perdão e o auto-perdão. E um bom exercício para a gente entender sobre esse sentimento é olhar o nosso passado. E o que vemos? Lugar da culpa? E aí, eu sou culpado, não me perdoo, não me aceito como sou. E aí, vem a mágoa, vem a raiva, vem o não perdão com o outro também, porque eu também não me aceito, eu não posso aceitar o outro. Mas, se olhar para esse lugar como lugar das experiências e entender que eu sou um espírito que está aqui caminhando para a perfeição e que por isso eu estou aprendendo, não aprendi tudo, as duas asas, ainda estou desenvolvendo as minhas asas. Então, eu sou como uma criança na escola que ora tira 6, ora tira 8, ora tira 4 e ora tira 0. Porque ainda não aprendeu. E se eu entendo que eu tenho essa falha, que eu ainda não consegui aprender em determinadas áreas, e que essa é a área que eu tenho, que preciso desenvolver em mim e que preciso melhorar, eu vou entender que o outro também tem. Que o outro também tem a área dele. Que ele também está aprendendo. E que a área que eu aprendi e ele não é apenas diferente da minha. Ele aprendeu a matemática e eu a física. Ele aprendeu a biologia e eu o português. Apenas diferente. Porque estamos a caminho, estamos aprendendo. E aí eu entendo que quando o outro toma certas atitudes comigo, ele não tomou comigo. Ele tomaria com qualquer um. Por quê? Porque essa é a área que ele precisa aprender.
Então não é direcionado a uma pessoa, não é direcionado a você. O problema é dele. Ele ainda não aprendeu, como você também não. Como eu também não. Apenas está aprendendo. Mas ele gritou comigo. Gritaria com você, com o João, com o Joaquim. Me xingou. Xingaria você, xingaria o João, o Joaquim. Xingaria aquele que estivesse na frente dele naquele momento. Ah, mas ela fez isso comigo. Ela faria isso com você e faria com qualquer outro. Esse é o ponto. Esse é o ponto que está em aprendizado. O outro já aprendeu. Por isso não faz assim. Estamos aqui para aprender. Eu com você, você comigo, eu com o outro. E assim, por isso Deus nos colocou aqui. Juntos e misturados. E tem uma frase de um psicólogo, vou ficar devendo a vocês, porque eu decorei, guardei na minha vida, mas esqueci o nome. Aprendi na faculdade e levei para a minha vida. Perdão é o resgate de algo que já foi amor. E volta a ser amor numa dimensão mais madura. Não põe condições para perdoar. Por quê? Sabe aquela história de Jesus, perdoai 70 vezes 7? Aí, eu não ponho condições para perdoar. Porque eu entendo que não foi comigo. Que o desequilíbrio ou o aprendizado está no outro. Naquele ponto ali. Aquele ponto é o ponto fraco dele, não é o meu. O meu é o outro. Talvez eu também tenha igual. Quem sabe? Não é? E se você consegue compreender isso no outro, você perdoa. E como diz Gandhi, numa plenitude maior, nem se magoa. Quando foi perguntado, você ficou magoado com os ingleses? Não. Não, você perdoa os ingleses? Não, eu nem fiquei magoada. Quem sabe, vamos chegar lá, em algum momento, em alguma encarnação. Né? No meu caso aí, não sei, né? Vamos aí, vamos pular essa história, vamos seguir. Vou trazer aqui um pensamento da Revista Espírita. O que acontece moralmente quando emitimos um pensamento? Né? Vamos lá agora para o pensamento. Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente este que retornará a nós acrescido do bem e do mal de que revestimos. Bom, ou seja, eu quero me curar, eu tenho uma vontade firme, eu já tenho amor, eu já tenho alto amor, eu perdoei, mas o meu pensamento é vacilante. Ah, não. Fulano deve morrer. O quê? Esse absurdo? Não acredito, não. Isso é... E aí vamos emitindo, né? E aí vai emitindo um pensamento bom, atrás de pensamento bom. Se não disciplinamos o nosso pensamento, e até para conosco, estamos ali no processo de cura. Piorei de novo, estou horrível, estou péssima. E aí? O que você emitiu? Só coisa boa para o seu corpo. Só coisa boa. Não, estou péssima, eu estou horrível, estou horrorosa, estou gorda. Pode até estar, então vai lá e vai caminhar. Não é? Pensamento bom vai gerar coisa boa. Pensamento ruim, coisa ruim. Ficou pensando que está gorda e foi engordando. Agora vamos para o mérito. O mérito é a melhor parte. Todos nós falamos assim, olha, só fica curado com mérito. Mas o que é o mérito? O que é o mérito nessa trajetória toda? Bom, quando falamos no mérito de cada criatura dentro do trabalho da cura, lembramos que mérito significa elevação conquistada, conquista feita por cada um. Há doentes que adquirem a enfermidade física, mas que já possuem padrões morais adquiridos
para serem socorridos imediatamente. A doença, como sabemos, é um processo de depuração da alma. Então vamos lá. O mérito, no caso aqui, há doentes que adquirem enfermidade física, né? Porque a enfermidade física é a depuração da alma, né? Então vamos lá. Vamos voltar lá para o Chico, depurando a alma. O remédio verdadeiro está na alma, né? Para curar a alma, está na alma, né? Está o quê? Na reforma íntima. Então vamos lá, gente. Fez a reforma íntima que gerou aquele problema. Aí vem o mérito, né? Vamos lá. Ó, gerei a doença, desarmonizei meu espírito. E aí fiz a trajetória relativa àquilo que eu desarmonizei. E aí, pode ser em uma encarnação, pode ser em 2, em 3. Depende de quão teimosos somos. Ou de quão persistentes somos com a nossa vontade em caminhar. Tudo depende de quem? De nós mesmos. Voltando para cá. Então, vamos lá. Há doentes que adquirem a enfermidade física, mas que já possuem padrões morais adquiridos. Então, ele já limpou, harmonizou, e a doença apenas veio para o corpo para harmonizar. Né? O espírito já está harmonizado e limpa. A doença veio para limpar aquele espírito. Ele simplesmente jogou para o corpo para limpar. E aí chega, então, o momento da cura. Esse é o momento da cura. Certo? Aí é o mérito. Mas o mérito é do médium que deu passe, do espírito que veio, ou da pessoa que caminhou, que fez a reforma íntima. De quem é esse mérito? Quem é que adquiriu esse mérito ao longo da trajetória? Quem é que harmonizou? Então não adianta. Estou doente. Vou correndo lá para a casa espírita para tomar um monte de passe para me curar. Vá. O passe vai te ajudar. Mas se você não fizer a sua parte, não vai adiantar. Só vai adiantar se você se harmonizar. E como é se harmonizar? Fazer a sua reforma íntima. Há um sentimento aí que nos ajuda nesse processo. É o sentimento da gratidão. E aí eu trago aqui uma passagem da Bíblia. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Jesus para convosco. Dar graça na desgraça? Sim. Por quê? Não existe desgraça. Vamos entender. Se eu chamo aqui uma criança que está no auge da brincadeira e falo para ela, sai daí agora e vem para cá. Vem estudar. Você tem prova. Ela vai achar que aquele momento é o momento da desgraça da vida dela. Não é? Ela vai reclamar, vai chorar, vai espernear. E Deus faz igualzinho conosco. Igualzinho. Estamos lá na diversão, na felicidade, na alegria. Meu Deus, que vida boa. A vida é boa sim. Sempre. Senhor, que beleza. E aí vem o problema. Que desgraça. Que infeliz que eu sou. Ó vida, ó azar. Não aguento mais essa vida. Ó vida mais ou menos. Não. Não. O problema veio, mas é como o estudo. Está ruim agora, mas vai ser melhor depois. Não é o depois que desejamos? Se desejamos o depois, é o depois que nos interessa. É como o estudo. O estudo não é para depois? Não é para conquistarmos algo que estamos almejando, que o estudo é o meio que vai nos levar? O problema também. Mas esse problema repete na minha vida o tempo todo? Ora, é porque não aprendeu.
se ele faz o círculo e está voltando, o porquê está em nós. Já sabemos. Quem gerou o problema? Quem gerou a doença? Nós. Nós geramos. Então, esse é o porquê. O porquê está em mim. Eu tenho que descobrir ali em mim como eu gero. Para quê? Para eu aprender. A hora que eu aprender, eu não vou gerar mais. E aí não terei mais um problema. E aí curei a minha vida. É possível? É possível. O tamanho do problema é conforme olhamos para ele. Se você olhar para o problema e achar que ele realmente é uma desgraça na sua vida, ele vai ser uma desgraça na sua vida. Mas se você olhar e achar que este problema é possível solução, é de possível solução. Vai estar resolvido. Vai se resolver. Tudo depende de nosso pensamento, dos fluidos que emanamos para nós mesmos, porque emanamos através do pensamento. Do nosso movimento para a cura, do nosso movimento para a solução. E aí está a nossa trajetória. Eu tenho uma dica aqui, para a gente viver melhor essa desgraça. Quando recebemos uma notícia de dor, temos 2 caminhos para escolher. Passar a viver a dor, a doença, o problema, seja o que for, e aí você vai viver aquela vida assim, vida ruim, reclamando de tudo e de todos, lamentando por tudo, e aí vai deixar a vida passar por você, e você não vai sentir como a vida é bela, como a vida pode ser boa, apesar dos problemas. E olha que eu sou boa para dizer isso, hein? Porém, você pode viver a vida e, eventualmente, encarar um problema aqui e um problema ali. Veio a dor, senta, chora bastante, porque psicologicamente precisamos viver o luto, que é a dor que vier. Então, precisamos sofrer aquele momento ali da dor. Você vai, senta, chora, expurgou, beleza, levanta, caminha, feliz, porque a vida é bela, você está vivo e o problema tem solução. Não tem solução? Caramba, já está solucionado. Pronto, já está. Por isso que eu vou contar aqui. Quando eu fiz o transplante, eu fiz em 87. Em 87 não existia marcadores para HCV. E aí, nessa época, eu peguei o HCV e peguei outros vírus mais. Os outros vírus, o corpo deu conta, ainda bem, porque um deles era um vírus que causa câncer de pulmão. HTLV1 e 2. Eu peguei os 2. E aí o corpo deu conta desses 2 vírus aí. Bom, e sobrou HCV. Aí agora vocês vão falar assim, ela falou a verdade, né? Fígado. HCV ficou ali com a hepatite C. Bom, fiquei. E aí descobri com 18 anos que eu tinha hepatite C. E que a carga viral e que o vírus estava realmente em atividade. Me mandaram para o Fundão. Falei, beleza. Mais uma trajetória para mim. Aí fui para o Fundão. Cheguei lá no Fundão, os médicos fizeram os exames e tal. Me examinaram, falaram assim, olha, você tem inflamação no fígado, tem uma inflamação, mas não vamos tratar, até porque a inflamação ainda está pequena, não vamos tratar, mas também não tem tratamento. Você fez transplante de medula óssea e o interferon e a ribavirina você não pode tomar porque vai interferir no seu transplante. Eu falei, poxa, doutor, que bacana. E o que isso, ter esse vírus aí em atividade, acarreta no meu fígado? Ele falou assim, olha, isso daí pode fazer cirrose hepática ou um câncer. Aí eu falei, não. Esse diagnóstico eu não aceito. De jeito nenhum. Já conversei com Deus, já estava combinado. É um câncer por encarnação. 2 numa encarnação, eu não aceito. O senhor pode ir trocando esse diagnóstico. Vou falar para o senhor uma coisa, já está combinado. Eu e o vírus já estabelecemos uma ordem aqui.
Ele pode ficar nesse fígado aí até existir o remédio, mas que ele vai ficar quieto, ele vai, porque a dona dele sou eu e quem manda nele sou eu. Eu mando nessa porcaria aqui. Pelo menos para isso vai servir. Eu ser a dona desse corpo e ele vai ficar quieto aqui. E foi assim. E foi assim. Justamente assim. Apenas o ano passado, e aí se passaram 23 anos, foi que eu precisei tomar o remédio para o HCV. E aí eu estava com a inflamação muito alta, estava 200 e muito, e aí os médicos começaram a ficar preocupados, porque eu já tinha tido um câncer, né, poderia vir a desenvolver um câncer, mas como eu era F1, o governo não me deu o remédio, tinha que ser F2, né? Vejam só como é que eu mandei o vírus ficar bem quieto aqui, né? Eu tinha inflamação, mas ficou quieto aqui. O F1 significa que eu tinha uma lesão pequena no fígado. Não era uma lesão ainda importante para dizer que é uma cirrose, não é. Tá? É uma lesão pequena que hoje não é nada. E então aí meu marido nessa história foi mandado para a Índia. E meus irmãos falaram assim, vocês vão para a Índia, maluca, que não sei o quê. Só que não. Aonde eu consegui achar o remédio que eu pudesse pagar? Na Índia. Pois é. Então, aí está. Consegui o remédio no momento que eu precisava, como eu havia combinado com o médico 23 anos antes. Eu disse para ele, doutor, é uma encarnação só. Eu não vou ter nenhuma coisa, nem outra. O vírus vai ficar quieto aqui até o dia que eu tiver o remédio para tomar. Já mandei, ele vai obedecer e pronto. E vocês acham que eu vivia a minha vida pensando que eu tinha um HCV? Claro que não. Eu obedecia a ordem médica, seguia a dieta, mas não vivia a minha vida, ó azar, eu tenho HCV. Claro que não. Eu vivia a minha vida. Fui viver a minha vida, fui fazer tudo que eu tinha para fazer na vida. Fui rodar aí o mundo, fui fazer tudo o que eu queria. E aí, quando inflamou, eu voltei. Voltei e fui tratar do fígado. Pronto. Você inflamou agora? Tá bom, bonitinho. Agora vamos lá, vamos tratar você. Pronto. E foi assim que eu vivi. E é assim que eu proponho a vocês. Não interessa o tamanho do problema. Não interessa, olha, o problema é esse. Eu vi como pequeno. Não importa. É a forma com que você vê, com que você encara. Bom, entendemos o que é a doença, entendemos por que adoecemos, já sabemos o que fazer para curar. Precisamos pensar, mediante tudo isso que estudamos, se realmente temos vontade suficiente para fazer tudo o que for preciso para a nossa cura física e espiritual. Deus concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Eu decidi, na minha vida, colocar a alegria de viver todos os dias da minha vida. E acho que você ter esse sentimento contribui para a cura de qualquer enfermidade. Eu trago para vocês uma oração que eu conheci na troca de ficha de uma pessoa que eu fui. E achei linda e achei que tinha tudo a ver com essa proposta de cura. Que se chama Oração da Serenidade. Não sei se vocês já conhecem. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Sabe aquilo? Meu marido é um inferno, minha esposa, pior ainda. Ela só faz comida salgada. Olha, vai melhorar. Acreditem. Você não vai modificar o outro. Ninguém modifica ninguém. E tem coisas em nossa vida que não modificamos. Como foi a história que eu contei para vocês. Não ia adiantar eu me desesperar, porque não existia remédio para mim na época. O único remédio era Deus. Era eu e Deus, nada mais. Eu não podia tomar um interferon, até porque o médico achava que o risco-benefício, que o risco era muito mais alto do que o benefício. Então, não tinha remédio. Meu remédio era
Deus em dose homeopática todos os dias na minha vida. Então, serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. Modificar? A mim mesmo. Eu posso. Nós podemos nos modificar. Nós podemos ser melhor todos os dias de nossa vida. Coragem para... Sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Para não misturar, né? Sabedoria para identificar o que eu posso e o que eu não posso. Vivendo um dia de cada vez. No câncer, a gente aprende a viver um momento de cada vez e não um dia de cada vez. Eu aprendi perfeitamente isso quando eu tive câncer. Perfeitamente. Fazia quimioterapia, estava ruim. Mas se eu melhorasse, já estava feliz. Acabou. Aquele momento da quimioterapia ruim, do Fugison ruim, passou. Agora eu estou bem. Então, se eu estou bem agora, é motivo para eu sentar e comemorar e ficar feliz, porque eu melhorei. Então, vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Para que ansiedade? Para quê? Para que pensar lá? Se você ainda não chegou lá, as coisas mudam assim de repente. Eu estava contando exatamente para ele antes aqui. Ele perguntou assim, de onde você é? Eu falei, do mundo. Aí ele riu, falou assim, por quê? Eu falei, meu marido está no México agora. Eu estou aqui cumprindo a agenda. Minha vida mudou em uma semana. É assim? Aceitando que as dificuldades constituem um caminho à paz. Aceitando como ele aceitou. Este mundo tal como é. E não como eu queria que fosse. Outra frase de Gandhi. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Aceite o mundo e modifique-se. Confiando que ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade. Aceitação, resignação, paciência e entender que é para o meu bem. A gratidão. Para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele, eternamente na próxima. Não é isso que desejamos? Sermos felizes? Aí está. Mais uma receita. Obrigada pela atenção.